Diz assim a palavra do Senhor: prega a palavra, insiste, a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Nós, queridos, por muito tempo tentamos imaginar como seria o dia em que a igreja do Senhor não estivesse mais na terra. Por muito tempo nós vislumbramos através de mensagens do altar, através de vídeos, de pregações. Tentamos imaginar como seria o dia que a igreja não estivesse mais participando do dia a dia da sociedade. No dia em que o mundo reconheceria a sua impotência e a sua necessidade de um Salvador, a sua necessidade de uma força que pudesse conduzir as suas vidas quando o dinheiro não tem mais poder, quando a fama não pode abrir os caminhos para você, quando a sua influência na sociedade não pode te levar nos lugares que você deseja ir. Porém, esse dia ainda não chegou. Mas nós temos um vislumbre de como a humanidade ficaria perdida sem a palavra de direcionamento que vem do altar. Sem a opção de escolha que as pessoas podiam fazer entre ir ao culto na igreja ou não ir ao culto na igreja. Hoje nós podemos ver que existem pessoas apavoradas porque não estão tendo acesso ao direcionamento dos seus líderes, dos seus pastores, dos seus profetas. Existem frequentadores das igrejas que não sabem o que fazer, como buscar a Deus, que não sabem mais como se relacionar com Deus, porque sempre contavam com alguém para o instruir, para fazer isso, para intermediar este relacionamento com Deus. As pessoas, queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, estão anestesiadas. Existem muitas pessoas anestesiadas, que estão vivendo como se tivesse colocado a sua vida espiritual no modo de pausa. Existem para muitas pessoas que estão me ouvindo aí em casa, que vão ouvir este vídeo durante os próximos dias, que colocaram a sua vida espiritual no modo pausa e não oram mais, não falam mais com Deus, se esqueceram de se relacionar com Deus porque o seu líder, o seu pastor, não está o direcionando pessoalmente, não está instruindo através da pregação do culto. Glória a Deus pela sua vida que está assistindo a esta célula online. Glória a Deus porque você teve a iniciativa de buscar a palavra de direção que vem do altar para a sua vida, para te guiar. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Você precisa da direção da palavra de Deus em meio a este tempo que nós estamos vivendo. Você precisa da instrução do Senhor para guiar suas vidas. Mas existem pessoas que estão como se Deus houvesse guardado a igreja numa caixa, como se Deus tivesse pegado e tirado a igreja do seu pedestal, embrulhado ela e guardado. Pessoas que se esqueceram do relacionamento, da oração, da súplica e do cumprimento dos princípios que estão descritos na palavra de Deus. A nossa geração, amados, nunca sofreu tanto por falta de oportunidade para buscar a Deus no templo da igreja. Nós estamos aqui, queridos, no templo. E essa não é uma situação confortável, essa não é uma situação que nos alegra, mas precisamos abrir os nossos olhos para o que Deus está fazendo com a igreja nesse tempo. Não podemos esquecer que nós somos eclésia do Senhor, que a nossa missão não é apenas participar de reuniões coletivas aqui no templo, mas sim sermos chamados para fora das quatro paredes, para ir em direção às pessoas que estão perdidas no mundo. Essa é a missão da igreja, esta é a minha missão, esta é a sua missão. E a pergunta que fica para nós nesta noite é: se os cristãos que deveriam estar preparados para dias ainda piores que estes que nós estamos vivendo, estão atordoados, se muitos se esqueceram de quem são,
Muitos se esqueceram de onde eles estavam indo, de qual o propósito da vida deles. Estão atordoados. Se essas pessoas que conhecem a palavra estão dessa forma, o que dirá daqueles que ainda não conhecem o Senhor e também daqueles que ainda não servem a Jesus? Em toda a história da igreja, amado, em momentos de perseguição e opressão, a igreja sempre cresceu. Desde o Êxodo, lá no Egito, como também a igreja de Atos, que sofreu perseguição. A história nos mostra que é nesta hora da batalha, é na hora da perseguição que o povo de Deus avança. É na hora da luta que a igreja avança. É na hora que todos acreditam que é o fim, que a igreja, milagrosamente, pela mão de Deus, ela avança, ela cresce. E eu quero te perguntar nessa noite, por que será que muitas pessoas estão achando que vai ser diferente com a nossa geração? Por que será que muitas pessoas estão abatidas e entristecidas com o que está acontecendo com as suas igrejas? Eu quero dizer para você, se você está se sentindo dessa forma, que você está entendendo errado. Deus não parou a igreja. Deus não parou a igreja. Abre a sua Bíblia aí comigo na sua casa, no livro de Êxodo, capítulo 14. Livro de Êxodo, no capítulo 14, do verso 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês os verão. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Versículo 15 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Tu levanta a tua vara e estende a sua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Só até aqui. Esta passagem, amados, o povo de Israel estava diante de um desafio. A igreja, o povo de Deus, estava diante de um desafio nas suas vidas. Eles estavam parados diante do Mar Vermelho, com medo porque Faraó estava perseguindo eles, e eles gostariam de atravessar aquele mar. Eles gostariam de atravessar aquele mar e passar para o outro lado e seguir as suas vidas. Mas eles pararam ali e Deus levantou Moisés para levar uma palavra para este povo. Em frente ao Mar Vermelho, Moisés levantou para o povo e disse: Ei, não tenham medo, não sejam covardes. Olhem para aquele povo ali que vem contra vocês, olha para aquela situação que vem contra a sua vida, olha para esse desafio que se levantou diante de você. Você está vendo essa situação, você está vendo esse desafio que está, este monte que está erguido diante de você. Vocês nunca mais os verão. Vocês nunca mais os verão, porque Deus vai dar um livramento tal, querido, que esta situação que você está enfrentando nunca mais vai fazer parte da sua vida. Porque esse desafio que você está enfrentando agora, você vai avançar, você vai ultrapassar esta limitação, e este desafio vai ficar para trás. Vocês não serão afligidos novamente. Isso fala de conquistas, fala de mudança. Querido, a igreja do Senhor nunca mais será a mesma. Muitos profetas estão declarando isso, e eu também creio que a igreja do Senhor nunca mais vai ser a mesma. Os nossos cultos aqui no templo nunca mais serão os mesmos. Você crê nisso? Se manifeste aí da forma que você puder. As nossas reuniões aqui na igreja nunca mais serão apáticas. As manifestações de louvor nunca mais serão as mesmas.
A situação que nós enfrentávamos e estamos enfrentando hoje vai ficar para trás se nós vamos avançar. Deus ainda disse mais. Deus não mandou o povo ficar parado ali. Deus disse para Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Marche! Por que vocês estão clamando a mim? É para ir adiante. Esta foi a ordem: saia do Egito e vá para a terra que mana leite e mel. Deus não mandou eles pararem diante do desafio. Imagina se a igreja parasse diante de todas as perseguições e dificuldades que ela enfrentou na sua história, amado. Deus não está minimizando o problema que o povo estava passando, da mesma forma Ele não está minimizando a situação que nós estamos vivendo hoje, porém Ele quer que o povo dele entenda que aquele mar não era motivo para desistir, que esta situação que nós estamos enfrentando agora não é motivo para desistir da sua chamada, da chamada que Deus deu para você, do ministério que Ele te entregou, da sua chamada para ganhar almas, da sua chamada para pregar o Evangelho, para avançar e conquistar. Isso não é motivo, essa situação não é o fim. O Senhor disse a Moisés: estenda o cajado em direção a essa dificuldade e avance. Quero dizer para você que você precisa tomar o cajado de autoridade que Deus colocou nas suas mãos e avançar. Você precisa usar a autoridade que Deus te deu como igreja do Senhor e avançar. Você precisa declarar a palavra de bênção sobre a situação que você está vivendo e avançar. Avancemos, porque esta situação vai passar, amado. Esta limitação vai ficar para trás e nós nunca mais veremos esta situação na nossa vida de novo. Precisamos entender o que Deus está fazendo na vida da igreja nesses dias. E a pergunta que fica para nós também refletirmos é: o que Deus quer fazer com a igreja nessa situação toda? A primeira coisa que precisamos entender é que, neste tempo, o Senhor não impediu a igreja de se manifestar. Pelo contrário, Ele levou a igreja para dentro dos seus lares. Você é a igreja do Senhor, você é livre para se manifestar onde você estiver. Você é livre para declarar palavras proféticas na sua casa. Você é livre para decretar que a maldição, a doença, a enfermidade não vai entrar no seu lar. Cale a boca do Egito. Cale a boca do Egito que entra através das redes, da televisão na sua casa e começa a declarar você palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, porque você é a igreja que está aí agora. Talvez porque estamos sendo muito bons também em ser igreja aqui nos púlpitos. Talvez Deus usou essa situação porque éramos muito bons, estávamos muito habilidosos em ser igreja aqui nos ajuntamentos, aqui no templo, nos shows gospel, mas talvez não estávamos sendo igreja nos nossos lares, com a nossa família, com os familiares, com aqueles que estão perto. Quero dizer para você, não sei se você se lembra, que não faz muito tempo, a nova geração da igreja, os jovens, estavam nos 3 maiores estádios do Brasil, algum tempo atrás, e eles estavam declarando e pedindo a Deus: envia-me, envia-me, Senhor, envia-me. Não somente no Brasil, como em outras nações também, esse movimento dos jovens estava clamando ao Senhor para ser enviado. Pois bem, o Senhor nos enviou, e agora? O que nós vamos fazer? Ele nos enviou justamente para os locais onde mais estávamos precisando da igreja, dentro das nossas casas, no seio das nossas famílias, nos lares, nos cultos familiares, nas reuniões de família ao redor da mesa, para compartilhar a palavra com os filhos,
para compartilhar a palavra com os pais, entre os irmãos, com os seus maridos, com as suas esposas, estava precisando da igreja. Sabe por que ele fez isso? Porque não é possível nós ganharmos as nações da terra sem antes começar a cuidar da nossa Jerusalém. O Senhor não poderia pegar esta nova geração e enviá-los para os confins da terra, com as suas famílias desestruturadas, sem falar com seus pais, com relacionamentos quebrados dentro da sua casa. A sua família será a base do seu ministério evangelístico, jovens. Você que tem sede por almas, você que clamou para ser enviado, você precisa ter uma base estruturada. Primeiro, Jerusalém. Depois, a Judéia, a Samaria e os confins da terra. Esta é a sequência da palavra de Deus. É assim que deve ser. Mas talvez você tenha um pensamento contrário, você está dizendo: nossa, que tempo terrível, que perda terrível para a igreja. Ótimos pregadores, ótimos cantores, ótimas bandas gospel, todos presos em casa, todos impedidos de adorar, de pregar. Que desperdício! Congressos cristãos cancelados, eventos gospel cancelados. Que desperdício! Talvez você está pensando assim, mas Deus nos tirou dos púlpitos, Ele precisou nos tirar dos palcos, Ele precisou nos tirar as multidões, para que pudéssemos olhar para quem está perto. E muitas vezes abandonado, precisando da igreja, que somos nós, que sou eu, que é você que está aí me assistindo. Deus me deu essa palavra para a igreja, queridos, há umas 2 semanas atrás. Eu glorifiquei a Deus que eu só tive essa oportunidade agora, porque eu vi muitas pessoas com esse mesmo discurso nas suas bocas. E Deus confirmou no meu coração que Ele está preparando a igreja, Ele não pode enviá-la de qualquer forma. Que ganho nós teremos se nós salvarmos o mundo todo e ver nosso familiar se perder, o seu amigo se perder, o seu vizinho, aquele que mora porta a porta com você, que você encontra todos os dias quando você sai para comprar o seu pão. Igreja, Deus te enviou, e Ele te enviou para um propósito: salvar vidas. Como podemos falar em ganhar almas com tudo que está acontecendo? Como podemos pensar em ganhar vidas com tudo que nós estamos passando? Eu quero citar para você aqui um pequeno texto que eu li esses dias. Coloque o seu ouvido na Bíblia e ouça Deus convocá-lo para ir e puxar os pecadores para fora do fogo do pecado. Coloque o seu ouvido no sobrecarregado e agonizante coração do homem e ouça o seu gemido por ajuda. Pare diante dos portões do inferno e ouça os condenados rogarem para que você vá até a casa deles e avise os seus irmãos, os seus pais, para que eles não vão para aquele lugar de tormento. Então pare, olhe para Jesus Cristo e diga para Ele: Senhor, eu vou me unir de todo o coração à causa do Evangelho. Esse texto é de William Booth, o fundador do Exército da Salvação. Mas você pode dizer aí com você mesmo: eu não fui chamado para isso. Quero dizer para você que não é Deus que não te chamou. Foi você que não está ouvindo. É você que não está ouvindo o chamado de Deus. Se não estamos aqui para ganhar o máximo de vidas possíveis, o que é que nós ainda estamos fazendo aqui? Neste momento que nós estamos vivendo, se a igreja não estiver aqui para levar a mensagem da salvação, por que é que Deus nos deixou aqui? Pessoas estão se desviando diariamente porque não têm
ou desconhecem o propósito de estarem e de ser igreja. Fazer a vontade de Deus. Talvez essa seja a única razão pela qual nós ainda estamos vivos. Tem muitas pessoas morrendo, querido. Mas Deus vê um propósito na sua vida e Ele vai te guardar pelo propósito. Ele vai te guardar porque Ele tem uma missão para você. Lá em Lucas capítulo 15, conta uma parábola de uma mulher que tinha 10 moedas e ela perdeu uma delas. E a Bíblia diz assim que ela começou a procurar por essa moeda diligentemente. Eu quero te dizer, queridos, que neste tempo é importante evitarmos o erro de ficar pulindo as moedas que estão na nossa mão, dia após dia, vez após outra. Devemos evitar esse erro e começar a procurar pela moeda perdida. A moeda perdida representa os pecadores perdidos no mundo. Sabe por que nós organizamos eventos, shows e seminários? Convidamos pregadores, cantores espetaculares. Sabe para quê? Para polir as nossas moedas. Para polir as nossas moedas. Enquanto isso, há uma moeda única e perdida, que está num canto, perdendo a sua cor. Eu não sei se você sabe, mas os colecionadores de moeda, eles não consideram valiosa aquela moeda que é polida, aquela que fica sendo lustrada, porque eles consideram a moeda valiosa, aquela que é deixada no seu estado original. Quero te dizer que é tempo de nós voltarmos a nossa atenção para a tarefa suprema da igreja: ganhar os perdidos a qualquer custo. Ganhar os perdidos na última hora. A palavra de Deus diz assim que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Por que você acha, querido, que Deus vai fazer isso? Por que você acha que Deus vai capacitar as pessoas com o Espírito Santo? Chega de polimento e mais polimento. Jesus não mandou os discípulos se estabelecerem em Jerusalém e construir templos, realizar shows, ajuntamentos. O propósito dos discípulos estarem ali no cenáculo orando, aguardando a promessa do Espírito Santo, foi para que eles revestissem de poder. Para quê? Para sair e pregar em Jerusalém primeiro, depois na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Este foi o propósito que o Senhor Jesus mandou os discípulos ficarem em Jerusalém. Mas eles se fecharam ali. Eles receberam o derramamento do Espírito sobre as suas vidas. E o Senhor precisou enviar uma adversidade. O Senhor colocou uma adversidade na vida da igreja naquela época. Eu não estou dizendo que o Senhor enviou essa situação para nós hoje, mas estou dizendo que Ele pode usar muito bem essa situação, para assim como Ele fez naquele momento com a vida daqueles discípulos que estavam fora do propósito, acostumados com seus ajuntamentos, Ele vai fazer a mesma coisa na minha e na sua vida. Ele vai nos enviar, nem que seja para dentro da sua casa, nem que seja para o seio da sua família, Ele vai te enviar. Fiquem lá até que sejam revestidos de poder. Vai descer sobre vocês o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas. A igreja está reunida neste tempo, queridos, nas suas casas, através dos vídeos, através das redes sociais. Nós estamos orando, através dos nossos grupos de WhatsApp, através das nossas videoconferências. Se você está parado, eu quero te dizer que você está perdendo tempo.
Deus não mandou a igreja ficar parada. Como que está a sua chamada? Onde estão os seus discípulos? O que eles estão fazendo da vida deles? Deus não te mandou descansar, Deus te enviou para um propósito, para dar continuidade na obra, para preparar o envio da nova geração para as nações. Eu quero te dizer que nós já estamos preparados. Então é hora de sair. Mas não podemos ir de qualquer forma. Antes de irmos, precisamos colocar a nossa casa em ordem. Precisamos colocar a nossa casa em ordem. E começarmos também a nos preocupar com o Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero orar com você nessa hora. Quero pedir que você se coloque de pé aí na sua casa, se você puder. Que você curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu oro pela sua igreja, Senhor, que está reunida nos lares. Eu oro, Senhor, para que eles compreendam, Senhor, que o Senhor não tem prazer em nos impedir dos ajuntamentos, mas que o Senhor pode muito bem usar essa situação para nos preparar para um propósito ainda maior. Que o Senhor pode capacitar os seus filhos que estão orando todos os dias, buscando pelas melhoras na sua vida financeira, buscando por melhoras na sua vida espiritual, na sua vida familiar. Eu quero te pedir, Senhor, venha com a capacitação e com o derramamento do Teu Espírito sobre a vida dessas pessoas. Prepara elas para um propósito maior, Senhor. Supre todas as necessidades, Pai. Eu quero declarar sobre a vida dos seus filhos que esta situação vai ficar para trás, que eles vão avançar, Senhor, e nunca mais essa situação vai fazer sombra, impedindo eles de dormir tranquilos, impedindo eles de descansar na sua presença. Eu quero te pedir, Senhor, aumenta a fé da tua igreja, para que ela não paralise diante dos desafios. Eu quero te dizer, coloca no coração de todos os líderes que o Senhor levantou na sua igreja em toda a terra, para que avancem, para que continue o propósito, para que continue a mensagem do Evangelho a ser anunciada em todos os lugares, e principalmente para estabelecer a base, através da qual as nações da terra serão conquistadas. As nações da terra não vão ser conquistadas com show gospel. As nações da terra não vão ser conquistadas com ajuntamentos. As nações da terra vão ser conquistadas com famílias restauradas na presença do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, nesta noite. Abençoe os seus filhos que estão nas suas casas. Supra as necessidades de cada um deles. Envia o socorro, Senhor, em nome de Jesus. Mas que o Senhor possa fazer acender no coração de cada um a chama. Que o Senhor possa achar no coração de cada um deles, Pai, pés disponíveis, mãos disponíveis, boca disponível, para que a sua obra avance, para que a missão da igreja avance e não fique paralisada. Esta é a nossa oração como igreja nesta noite, em nome de Jesus Cristo.